Meus irmãos e amigos, estamos de volta. Falamos diretamente aqui de Lajinha, da nossa Faculdade Teológica Bereshit, mantida pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. E ele tem o Seminário Teológico Tabernáculo, há mais de 26 anos aqui em Lajinha, disseminando a cultura cristã, e também o Seminário Teológico Bereshit. Essa matéria chama Geografia Bíblica 1. Eu, pastor professor Ilmar Satemeric Heller Kaiser, sou titular dela, sou professor de Geografia, pós-graduado em Geografia do Brasil, e estamos aqui ensinando essa matéria. É a nossa quinta aula de Geografia Bíblica. Já falamos das noções básicas de Geografia, já ensinamos as coordenadas geográficas, as noções de cartografia, já falamos da localização de Israel, no Oriente Médio, na Ásia, no Oriente Médio, na Palestina. Falamos na aula passada dos limites da Terra Santa, e agora chegou a hora de começarmos as aulas das partes, né, da divisão da geografia. Vamos começar por a hidrografia. Hidrografia, escrita dos rios. Então vamos começar a falar dos rios da Bíblia. O que vão nos interessar aqui são os rios descritos na Bíblia. Lembrando que nós estamos trabalhando com a geografia bíblica, com a nossa bibliografia, é a Geografia das Terras Santas de Enéas Tonini. Muito antigo esse livro. E Povos e Nações do Mundo Antigo, de Antônio Mesquita. Duas bibliografias excelentes para trabalhar esse assunto. Então hoje falamos de rios. Começamos pelos rios. Vamos ver se conseguimos falar dos rios, né? Primeiro falar que nós temos encontrado mais de 20 ocorrências de rios aqui na Bíblia. Mais de 20 vezes aparece nomes de rios. Desde o principal deles, que é o Rio Jordão, que é aquele rio que nasce lá no Monte Hermon, formado de 3 nascentes. Vamos ter uma aula só do Rio Jordão. E vai descendo pelas águas de Merom, chega no Mar da Galileia e até chegar no Mar Morto, onde ele deságua, a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Então é o principal rio, mas temos vários outros. Antes de entrarmos no mérito de cada rio, vamos dar noções exegéticas para rio. Então nós temos algumas palavras que foram traduzidas no hebraico por rio. Uma delas aqui, uma das que mais usadas é a palavra Nahal. Nahal quer dizer rio, ribeiro, torrente. Aparece essa palavra 123 vezes no Velho Testamento, desde Gênesis 26:7 até Miqueias 6:7. Em segundo lugar, a palavra muito usada também é a prima primeira dela, Nahar. Essa aqui é Nahal, a outra é Nahar, com R no final, e ela aparece 108 vezes, em Gênesis 2:10 até Zacarias 9:10. Outra palavra usada para rio também é a palavra Ieor. Ieor. Aparece 46 vezes no Velho Testamento. Muitas vezes é citada como se fosse o rio Nilo. E a outra palavra que encontramos é a palavra Nahar. Outra Nahar. Uma é com ret e a outra é com re. São variações no hebraico. Essa aparece 15 vezes só. Mas essa palavra várias vezes foi traduzida como o rio Eufrates. 11 vezes aparece como Eufrates. Ela começa lá em Esdras e vai até Daniel. Tem 12 vezes em Esdras e uma vez em Daniel. E nós encontramos também a palavra que traduzida foi por praia, margem, borda, beira, orla, 164 vezes. E uma última que aparece como o rio do Egito, lá em Amós 8:8. Mas essa é uma daquelas que eu disse quando eu lançar a Bíblia literal majoritária, vai acabar isso aqui. Que essa palavra não tem nada a ver com rio. Essa palavra chama Or. Or quer dizer luz, luminares, alumiar, resplandecer, clarão, luzentes, esplendor, fulgor, alva, relâmpagos. Tudo tem a ver, não é isso? São tudo parentes. Mas rio, o que rio tem a ver com luz? Então é o que eu disse. Quando eu lançar a Bíblia literal, que eu ainda vou fazer, antes do arrebatamento, se Deus quiser, os irmãos orem por nós, nós vamos acabar com isso aqui. Porque nesse lugar de Amós 8:8 aqui, está falando rio do Egito, vai entrar luz do Egito. Não quero saber. Vou colocar o original como está. Então nós mostramos aqui que tem várias palavras que traduziram-se por rio, né? E vamos então começar então agora a ver quais são esses rios.
e algum episódio dele onde estaria localizado. O primeiro dele, Jordão, falaremos uma aula só dele. Depois temos o rio Jaboque. Os irmãos lembram bem da história do Jaboque, né? O que aconteceu no Jaboque? Algumas coisas interessantes aconteceram no Jaboque, e alguns podem se lembrar. Uma delas é a história de Jacó, né? Jacó, voltando depois de 20 anos que ficou lá em Padã Arã, ele passa um dia no ribeiro de Jaboque, o Val. Val é passagem dentro d'água, não tem ponte. É uma água rasa, chama Val, passagem a Val. Passou ali. E também o Jaboque era o limite da terra, a terra de Amon, que ficava tudo do lado de cá do Rio Jordão. O Rio Jordão está aqui, lado de cá nós temos então alguns rios que desaguam no Rio Jordão, ou no Mar Morto. Essas vertentes de cá, são montanhas aqui, o Rio Jordão corre num vale, temos montanhas para cá que vai dar para Jerusalém, e montanhas para cá que vai dar para a área da região da Jordânia. Então Jaboque aparece 7 vezes na Almeida Revista Corrigida. Outro rio que é citado aqui é o rio Querite. Esse Querite, quem não lembra dele? É da história do Elias, né? Querite tem a ver com a história do Elias, só aparece no livro de Reis. É o local onde Elias se escondeu daquela seca terrível, e os corvos pegavam comida no palácio de Acabe e levavam para ele. Outro rio chamado Arnon, esse aparece 23 vezes, esse rio, né? Ele é o termo da divisa de Moabe. Toda vez que aparecer o ribeiro ou o rio de Arnon, sempre falará de Moabe, a divisa de Moabe e Edom. Do Jaboque para cima é Edom, e do Arnon começa a terra de Moabe. Ali também aconteceu a distribuição das tribos de Ruben e Gade, que ficaram antes de atravessar o Jordão, né? Na Transjordânia. E uma cidade que tinha ali na beiradinha desse rio Arnon, chamava Arroer. Arroer é uma cidadezinha que fica na beiradinha do rio Arnon. É o limite então das terras de Moabe. Outro rio da Bíblia é o rio Zered. Esse Zered é aquele que o povo na caminhada do Êxodo atravessou desde que saiu de Cádiz Barneia. Ele aparece só 4 vezes na Almeida Revista Corrigida. 38 anos o povo ficou rodando entre Cádiz e o ribeiro de Zered. Ficou para ali, aquele tempo necessário para morrer aqueles que haviam sido tinham perdido a fé no Senhor e não acreditaram que podia herdar as terras santas. Então morreram todos ali. Outro rio, Cedron. Esse já fica em Jerusalém, né? Fica do lado de cá de Jerusalém. Jerusalém tem o Cedron e o Tiropeon. E os montes, 3 montes. Aqui no meio do monte o Cedron e no meio de cá o Tiropeon. Eu estive em Jerusalém em 2011 e o Cedron está todo canalizado. Mas nos tempos dos reis, antigamente, ele era famoso esse Cedron, né? Foi ali que Davi fugiu de Absalão, passou atravessando a pé chorando. Ali Josias acabou, queimou quesidos todinho, jogou tudo no Cedron. Foi ali também que Asa, o rei Asa, desfez o ídolo da sua mãe, Maaca. Então é um ribeiro importante, interessante, né? E aí nós vamos caminhando e encontramos depois o Quizon. Quizon, o ribeiro de Quizon, o rio de Quizon, esse está lá em Juízes. Fala lá do tempo de Císera, aquela batalha contra os midianitas, com o capitão do exército de Jabim. Císera caiu nesse ribeiro aí. E Elias também matou os profetas de Baal ali quando teve aquela contenda no Monte Carmelo. Ele pegou e mandou o pessoal correr atrás e matar os profetas de Baal e de Azera. 400 de Baal e mais os de Azera. Aparece 6 vezes na Almeida Revista Corrigida. Tem também o ribeiro de Caná. Esse de Caná aqui, depois tem a cidade, no Novo Testamento, tem a cidade de Caná da Galileia, né? Onde Jesus começou a fazer os seus milagres. Mas não é o caso aqui não. Esse Caná aqui é Juízes, Josué, falando que é a herança de Efraim. Efraim herdou essa terra aí no ribeiro de Caná. Ribeiro de Gaás. Esse ribeiro de Gaás, ou rio de Gaás, aparece 4 vezes no Antigo Testamento, lá em Samuel e em Crônicas. Ele fala então de um herói dos Davi. Havia um camarada chamado Idai ou Urai. Esse nome parece diferente em Samuel para Crônicas, mas não é o mesmo camarada. Ele era um dos valentes de Davi. Ele veio lá dessas terras, chamado Ribeiro de Gaás. De lá que ele veio. Outro rio, o rio Sorek. Esse Sorek aí talvez nem pareça rio, que a palavra traduzida por rio às vezes também é vale. Tem a ver com Sansão, né? Tem a ver com aquele juiz que namorou ali no ribeiro de Sorek, né? Nem coloquei aqui. É um local onde Elias também se escondeu. Esse ribeiro de Sorek, está lá em 1 Reis. Bessor. Esse Bessor é um ribeiro também, um rio, que aparece 3 vezes na Almeida Revista Corrigida.
Fala de Davi quando aconteceu aquele ataque dos amalequitas lá em Ziclag, quando ele tinha ido acompanhar o pessoal dos filisteus e mandaram voltar para trás, os príncipes. Na perseguição dos amalequistas foram 600 homens, mas 200 não aguentaram continuar, pararam no ribeiro de Besor, que estavam tão cansados, né, que pararam por ali. O rio Nilo é o pai e a mãe do Egito, né, o rio das pragas, não é isso? É o rio principal do Egito. Vamos falar por ele aleatoriamente, sem detalhar muita coisa. Foi nele que foi lançado o menino Moisés. O Aban e o Farfar tem a ver com aquele general Amã, lembra dele? Aquele que era leproso, né? Aban e Farfar. Na verdade é Parfar, porque o hebraico não tem palavra nenhuma que começa com F. Só pode começar com P. F é só no meio ou no fim. Então Parfar, só aparece uma vez. O tigre nem aparece na Almeida Revista Corrigida, aparece na Almeida Revista Atualizada. Aqui na Corrigida aparece o Idekel, 2 vezes só, em Gênesis e Daniel. Fala sobre os limites do Jardim do Éden, né? Desde o Tigre e o Eufrates, lá em cima, na área do Iraque, até cá embaixo o Pison e o Gion, que os estudiosos creem que ficava na cabeceira do Nilo, ali na região do Alto Egito. O Eufrates aparece 24 vezes. O Eufrates é um rio muito famoso, muito conhecido. Aparece 24 vezes. Eu fiz um capítulo aqui do Eufrates, mostrando como eles fizeram essas traduções desviadamente. É um rio extenso e famoso, que nasce das montanhas da Armênia, corre através da Síria, e na Mesopotâmia, e deságua lá no Golfo Pérsico. Tem muita história dele, ele ficava também no limite do Jardim do Éden. E o Pison e Gion já falamos, o Ideca falamos. O Lai tem a ver com Daniel. Ele teve várias visões no rio Lai, né? Lá na cidadela de Suzã. E o Quebar, que é o livro do Ezequiel. É um rio que ficava lá nas terras da Babilônia. Então essas são noções gerais de rios. Voltamos no próximo capítulo. Um abraço.